Fala galera da TV RMS, beleza? Tudo bom com vocês? Solta a vinheta! E aí galera, tudo bom? Observei que tive muitos views no transformador e quando eu estava estudando há 2 anos atrás, eu tive interesse em utilizar transformadores toroidais para meus circuitos de amplificadores. E eu não sabia muito sobre os toroides, eu já sabia o quê? Que eles tinham um volume diferente. Então eu podia, dentro de um gabinete, utilizar um transformador mais potente que obteria um volume de altura e largura muito melhor. E também o pessoal tinha falado na época que esquentava menos e outras características que eu vou estar passando aqui para vocês. Então assim, hoje eu tenho esse toroide, eu enrolei ele na mão. As pessoas falam, não dá para enrolar toroide na mão. Dá sim, é meio complicado, mas não é impossível. A técnica que eu utilizei aqui para enrolar esse toroide, então eu enrolei ele nesse papelão aqui. No caso, a segunda vez eu utilizei esse daqui. No primário eu utilizei um maior. Por que o maior? Porque eu tinha que dar uma quantidade de voltas maiores, né? Então, para não ficar uma bitola muito grossa aqui e não passar por aqui, então eu tive que fazer ele maior. Então o segredo faça ele maior do que isso, enrola ele e aí você consegue passar de boa, tranquilo, certo? Eu passei uma volta do cobre, fiz a medição, aí vi que tinha uma volta, dava aproximadamente um valor, coloquei esse valor, aí sabendo quantas voltas eu tinha que dar no toroide, eu fiz vezes o valor. Então o valor, supomos 15 centímetros, que era 10 centímetros a volta. Aí eu fiz 10 vezes 480, era 480 voltas para 110 volts. Eu estou supondo, hein? Então eu fui, calculei, verifiquei a medida. Aí o que acontece? Sabendo que na primeira volta eu ia ter isso, 10 centímetros, mas na segunda ele já ia passar por cima. Então eu coloquei 12, entendeu? Para sobrar. A conta não é 100% precisa, mas chega lá. Enrolei, fiz tirando, então tirei a medida do cobre, enrolei ele todo aqui. Quando chegou na medida dele, das 400 e poucas voltas, eu cortei. E aí comecei a enrolar ele, por aqui. Então, assim era bem mais fácil, né? Então foi assim que eu fui enrolando o toroide. Demora, porque 110 deu 400, 380, alguma coisa assim. Outra característica desse transformador, esse transformador, o que acontece? Ele é 50% até 50% menor do que o quadrado. Então assim, eu deveria ter esse transformador, ele fala que o toroide dele é de 350 watts, certo? Quando eu comprei foi essa especificação que tinha. Eu também, quando eu tirei a medida, também deu isso daí, praticamente isso daí, né? O que acontece? O transformador, se eu fosse com quadrado, seria muito maior. Então seria meio inviável para fazer na bancada, porque aqui eu tenho ele e utilizo ele para cima e para baixo. Aqui eu tenho, supomos, eu preciso de 12 volts. Eu enrolo aqui quantidade de espira na hora, não preciso isolar ele para uma tensão tão baixa como essa. Enrolo ele aqui, uso 12 volts de cada lado, positivo, negativo, ou menos 5 volts, já precisei de 5 mais 5, né? E aí vai, então é muito fácil e para mim era fundamental eu ter um toroide na mesa, na bancada, certo? Então ele é 50% mais leve, 50% menor, e isso tudo influencia onde você vai colocar o toroide, certo?
uma coisa que tem que ficar muito esclarecida é, se você for colocar esse transformador em um gabinete de ferro e ele tenha praticamente a mesma altura, não ultrapasse o parafuso na carcaça. Então, supomos que isso aqui seja um parafuso. Eu atravessei ele aqui e quero prender ele na chapa de cima do gabinete e na chapa de baixo do gabinete. O que acontece se eu fizer isso? Vou estar curto-circuitando o trafo, né? É uma tensão muito baixa, mas ele vai ter uma corrente alta, a corrente máxima do transformador. Então, se eu fizer isso e ligar essa ponta nessa ponta aqui no gabinete, ou em qualquer outro local que venha a ligar isso daqui, ele vai curto-circuitar. Então o transformador vai estar em curto. Então tome muito cuidado com isso. Então encontramos na categoria de transformadores 4 modelos, não é? O toroide, o EI, o U e o C. Então temos 4 tipos de transformadores. O núcleo dele é de aço silício. Então ele vem uma chapa e ele vai enrolando essa chapa até chegar no tamanho desejado da potência. Então de 100, 150, 200, 250. Eles não costumam trabalhar com dos 120, esses números assim, né, para venda. Já é muito difícil encontrar um núcleo toroide. É muito difícil. Em São Paulo, eu só consegui esse núcleo toroide aqui na Santa Efigênia em uma loja, para você ter ideia. Então toda Santa Efigênia tem várias casas de transformadores e só encontrei em uma loja. Então aonde que eu encontrei na Santa Efigênia, caso alguém more aqui e queira comprar um toroide? Na Casa dos Transformadores, na Andrades. Você pode até fazer o seguinte, enrolar o primário, pedir para eles enrolarem o primário para você. Então você faz o primário lá e o secundário você enrola em casa, entendeu? Vai ficar mais barato e você tem como enrolar isso fácil, porque se você precisar de uma tensão menor, você diminui, uma maior você aumenta. Então o primário dele você pede para enrolar. Então você pede para enrolar porque a quantidade de voltas é maior e é mais fácil, caso você queira. Então vamos lá para o cálculo do toroide. Então vamos lá. O nosso trafo está aqui. Eu estou dando um exemplo dele aqui, certo? Que eu vou colocar uma medida, porque aqui eu não sei qual é a medida que ele tinha. Então, aqui é a largura dele, certo? E a altura dele. A gente vai fazer a largura vezes a altura para dar a área. Então vamos lá. Nesse aqui, a nossa largura daqui para cá foi de 3 centímetros. E a nossa altura do trafo, né, foi de 5. Então área do núcleo, a fórmula é essa. Área do núcleo, N igual a L vezes A, onde N é a área do núcleo, L é a largura, A altura. Então deu 15. E qual que é a potência do nosso trafo? Então vamos lá. Cálculo de potência do trafo toroide. É P igual a N ao quadrado, certo? Então vai, P igual a 15 ao quadrado deu P igual a 225 watts. Lembrando, temos uma perda de 20% ali. Então vai ficar algo em torno de 180. Mas vamos colocar que ele tem a potência total, né? Então para saber a quantidade de espiras do nosso trafo, ficou S igual ao número de espiras, G a constante ou derivada, né? No caso, as derivadas que a gente tem o transformador para pico de corrente, mas sem a constante, né? Que nem máquina de solda, algo em torno de 25, 27, tem gente que usa menos, não é? Abaixo de 25 o transformador tende a ficar superaquecido. Então
A constante é 48,5, a constante de 60 Hz. Então a gente vai usar uma derivada de 40. Mas então a nossa constante aqui vai ser, no caso, a derivada, que eu coloco 40. Então vamos trabalhar com a derivada de 40 ali, tá? Um transformador bom ainda, né? Um transformador com uso constante de picos, né? Então ele não vai ficar com a tensão máxima de corrente dele 100% ligada. São picos que eu vou precisar da potência total do transformador. Para não esquentar, uma derivada boa é 40. A área do núcleo, né, que era 15, que é 15, aqui é a nossa área desse núcleo aqui. J, espiras por volts. V, a tensão, que no caso eu coloquei 115, não é por conta da variação, ela chega até... tá difícil hoje chegar em 120. Mas dá para fazer com a derivada de 40, dá para fazer uma entrada aqui de 115 muito bem, que o transformador vai trabalhar de boa. Apesar de não termos hoje uma tensão na rede elétrica de 115, isso é só de vez em quando em alguns lugares. Aqui em São Paulo está em torno de 108 a 110. Ou 230 volts, que é outra que eu coloquei aqui. Então vamos lá. A fórmula é S igual a G dividido por N, que é igual a J vezes V, que é a voltagem, certo? Então G é a constante ou a derivada, N, números de espiras, N, área do núcleo, que é 15, J vai ser o resultado daqui, vezes V, que é 115, que eu coloco primeiro, para saber se é 220 eu faço vezes 2, só isso. Então, S é igual a 40 dividido por 15, que é igual a 2,7, vezes 115 volts, que é a rede. S, que é números de espiras, na tensão de 115 é 307 voltas. Então 307 espiras, 307 voltas no nosso trafo. Vamos ter que fazer um primário com 307 para uma tensão de 115 volts. Se queremos um transformador para 230 volts, a gente faz por 2, que vai dar 614. Então a nossa potência do nosso trafo sem a perda é de 225 watts, certo? Lembrando que conforme algumas variantes, ele tende a perder até 20% da potência, correto? Eu dei uma chegadinha aqui para melhorar a visualização, correto? Então dá tempo para você pausar o vídeo e anotar as fórmulas para o nosso toroide. Correto? Lembrando, constante ou derivada pode ser até para um transformador que vai ligar LED, que vai ligar motor, até 38 ali, dá para trabalhar com a constante de 38. Hoje temos no mercado transformadores vendidos a 38 de derivada, certo? Então é isso, galera. Nosso vídeo fica por aqui hoje. Se você gostou do nosso vídeo, curte o nosso canal agora aqui embaixo, se inscreve nele, clica no sino para saber os próximos vídeos que eu estarei postando. Temos o vídeo do amplificador, que eu estou utilizando esse trafo toroide aqui. Lembrando que se você quiser escutar o som do amplificador, coloque o fone, porque com o fone você vai entender melhor a definição do nosso pré, certo? Até a próxima!